Se imagine no seguinte cenário. Você é um grande mestre, um dos melhores da sua época, desafiante do título contra o Kasparov, mas um dia decide jogar xadrez online e cai contra um jogador anônimo. Ele deixa o rei no centro, ignora aberturas, repete lances e você pensa, isso vai ser fácil, mas não é. Esse jogador te destrói, não uma, não duas, mas 8 vezes seguidas. Isso não é ficção. Aconteceu com Nigel Short, e até hoje ninguém sabe quem era esse oponente misterioso. Mas existe uma teoria, que esse fantasma online poderia ter sido Bob Fischer. E a principal pista que nós temos sobre isso foi um teste que Nigel fez. Ele perguntou se o anônimo conhecia um tal de Armando Acevedo. E ele respondeu na hora o mesmo lugar e ano da única partida entre Fischer e Acevedo. Coincidência? Talvez, mas hoje a gente vai mergulhar nas partidas desse mistério, mostrando 3 dessas 8 partidas. E você vai decidir, será que era uma pessoa usando o computador ou o retorno do maior gênio do xadrez? E para a primeira partida, eu trouxe um jogo em que esse tal jogador anônimo começou com o lance F4. E aí seu oponente, o Nigel Short, jogou com o lance D5. Nisso ele fez o lance rei F2 e é nesse tipo de coisa que se caracterizou muito esse match que eles jogaram. Supostamente o Bob Fischer que estava jogando, e ele estava jogando de uma forma muito esdrúxula na abertura. Ele estava deixando o rei no centro, não seguindo princípios e jogando mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo aqui. E isso daqui dá uma pequena quebrada na teoria de que o oponente estava usando o computador, esse jogador anônimo que está de brancas, porque o computador não costuma fazer esse tipo de lance. E mesmo na época que os computadores eram mais fracos, eles já eram bons o bastante para não jogar desse jeito. Então, isso daqui é um negócio que quebra um pouco a teoria de que era um computador jogando e não um ser humano, mas também dá para imaginar que no começo era um ser humano fazendo qualquer coisa e depois ele ligou o computador para virar a chave e inverter o jogo. Mas de início a gente tem isso daqui, e esse é um dos fatores que causou a suspeita de Nigel Short que ele estava enfrentando o Bob Fischer, que por sinal derrotou ele de 8-0 nesse match de partidas rápidas ou blitz. Eu não tenho certeza qual das duas modalidades que foi. Mas enfim, a partida seguiu com o cavalo C6, possivelmente apoia um E5 para abrir o centro, e aqui tudo que as pretas querem é desenvolver as peças, abrir o centro para atacar esse rei. Rei F3, segue menos ainda os princípios, agora esse rei está completamente exposto, agora esse cavalo não tem mais essa casa e não tem nenhum benefício de jogar dessa forma. Aí o oponente jogou com lance E5, quebrando no centro, se tomar o cavalo já toma atacando o rei, então não pode, e ele já está com os dois bispos abertos para desenvolver e um domínio central muito forte. Então, nessa posição, as pretas já têm uma vantagem considerável. Porém, ainda nada muito material, nada muito concreto, porque apenas uma vantagem posicional ainda não foi convertida em nada. E nem sabemos se o Nigel Short, que está de pretas, vai conseguir converter em algo. Mas enfim, a partida seguiu com C6 pelo Bob Fischer, supostamente. E aí a partida seguiu com cavalo F6. E bom, nessa posição, depois do lance C3, o computador já dá praticamente 4 pontos de vantagem para as pretas. E a forma que o computador indica para as pretas ganharem essa vantagem, né, converter essa vantagem, é com o lance peão captura F4. E bom, é um lance que até dá para entender, apesar de que muitos humanos não fariam isso, mas dá para entender porque a ideia é abrir linhas em cima desse rei, é que você toma esse peão e quer tentar abrir esse rei. E bom, uma possível continuação, segundo o computador, poderia ser peão D4, dominando o centro, abrindo o bispo, aí cavalo F6, bispo por F4, e o lance mais de máquina possível, que provavelmente nenhum ser humano faria, que é o lance G5. Que a ideia interessante é entregar para abrir mais linhas, pode abrir para essa torre, mas nenhum ser humano faria esse tipo de linha aqui. Ainda mais em partida de blitz, que ambos têm pouco tempo, não daria para ficar calculando esse tipo de linha, mas a ideia do computador é que depois do bispo por que crava esse cavalo, a ideia é jogar com o bispo G5, atacando o rei, e o rei não tem muitas casas. Se o rei tirar para cá, já tem cavalo E4, ataca o rei e abre um ataque nesse bispo. E apesar de largar esse bispo aqui de defesa, já tem dama por G5, apoiado pelo cavalo, e vai ter uma sequência de checkmate aqui, mas eu não vou me aprofundar. Mas dá para perceber que esse rei aqui já está sendo atacado concretamente e a vantagem já ficou muito mais clara. Mas o rei não precisa se expor a esse cheque caindo no bispo. Ele pode sair aqui para E3, por exemplo. Mas aí, segundo o computador, daria para pensar em jogar com dama E7 e seguir com algumas linhas de ataques que, convenhamos, nenhum ser humano faria isso daqui. Nenhum ser humano entregaria esse peão, deixaria esse cavalo cravado, sem ver um ataque tão concreto agora. Mas o computador aqui já dá uma posição completamente ganha para as pretas, praticamente 5 pontos de vantagem agora. Mas enfim, não foi nada disso que aconteceu. E a partida seguiu com o lance cavalo F6, ao invés do lance peão captura F4 que eu falei, desenvolvendo uma peça.
Aí na sequência o Bob Fischer jogou com o lance D3, que evita possivelmente algum salto de cavalo aqui no centro, abre um pouco esse bispo. A partida seguiu com bispo E7, G3, podendo proteger o rei aqui em G2, roque rei G2, E4, que já limita o desenvolvimento desse cavalo, que está sendo difícil para ele se desenvolver a partida inteira. Antes estava um rei aqui na frente dele, agora tem um peão que não deixa ele entrar em jogo. Então o Nigel Short ele já está combatendo as ideias do Bob Fischer na partida, simplesmente mexendo com o centro dele, e Bob Fischer não tem facilidade para mover esse cavalo. Se mover para cá, ele sempre vai ficar no olho desse bispo e o cavalo no canto não é tão bom quanto mais para o centro. Aí a partida seguiu com o lance D4, H5, tentando algum tipo de ataque, com possivelmente o lance H4, H3, ou então H4 e toma. É umas ideias que as pretas podem ter na posição, mas Fischer seguiu com E3 tranquilamente. Ele não está se importando que esse bispo aqui está completamente preso. Ele quer primeiro resolver o fato de que ele está com o rei um tanto exposto e nenhuma peça em jogo por enquanto. Percebam como o Fischer apenas tem peões em jogo, já o Nigel Short está com praticamente tudo em jogo. Aí a partida seguiu com o lance G6, H3, rei G7, C4, quebrando o centro, torre G8, já trazendo a torre para essa linha aqui do rei. Eventualmente o Nigel Short vai querer atacar aqui na ala do rei. C5, Bob Fischer fecha a posição e a partida seguiu com torre H8. Mas um lance interessante poderia ter sido B6, querendo quebrar aqui, e o Fischer não conseguiria defender tão fácil, né? Porque o lance B4 tá caindo o peão, e agora já tem uma pressão muito forte em cima desse peão, ameaça ganhar um peão, e se destruir isso daqui, a estrutura das brancas vai ficar muito fraca. Mas o lance que ele fez também não é ruim, apesar de que prova que ele perdeu um tempo trazendo primeiro a torre aqui para G8 e depois para H8, ele deveria ter trazido a torre aqui para H8 direto, mas enfim, são detalhes, era uma partida com pouco tempo, que provavelmente ambos já estavam com menos tempo ainda no relógio, e eles só estavam tentando jogar de uma forma mais rápida. Aí a partida seguiu com o cavalo C3, já desenvolvendo um cavalo, primeira peça que o Bob Fischer coloca em jogo, bispo E6, A3, dama D7, bispo B5, agora coloca o bispo em jogo cravando esse cavalo, torre de A G8, completando o plano do Nigel Short, que é trazer as torres aqui para a ala do rei, e depois ele vai tirar o rei dele e começar o ataque. Aí a partida seguiu com o lance B4 pelo Fischer, contra-atacando aqui na ala da dama. Rei F8, bispo A4, querendo jogar com o lance B5. G5, peão por, torre por e B5 já atacando o cavalo. O cavalo sai e aqui o Fischer já tem um lance interessante. Ele já tem o lance B6, que abre um ataque na dama e ataca esse peão que não vai ter como ser defendido. Mas antes dele fazer isso, ele jogou com o lance cavalo de G2, finalmente desenvolvendo esse cavalo e segurando esse peão, porque a ideia das pretas já seria jogar com o lance torre de H, G8 pressionando o ponto de G3. Então ele apenas se adiantou e depois jogou com o lance B6, abrindo um ataque em cima dessa dama. Nisso, as pretas fizeram o lance C6 para bloquear o ataque na dama, e aí Fischer tomou esse peão aqui, já ameaçando promover. Então é um peão bem perigoso. As pretas tiveram que segurar a promoção aqui com a dama. Bispo B3, dama 8. Agora esse peão não tem muito como ser defendido, mas Fischer não se apega a ele, ele joga com torre B1, percebendo que essa aqui é uma coluna semi-aberta, ele vai querer pressionar essa coluna com a torre. Dama por A7, torre F1, aproveitando a outra coluna semi-aberta e começando a ativar mais as peças, então percebam como Fischer só agora está começando a realmente ativar as peças dele. Dama 8, dama E1, já coloca um suporte aqui no peão de G3, mais um, né? Porque já tinha o suporte do cavalo também, mas tem que ficar de olho, porque esse peão está sendo muito pressionado. Aí seguiu com o lance dama C8, cavalo F4. Por quê? Porque o lance dama C8 está atacando esse peão aqui duas vezes. E não tem muito como defender. Talvez o lance H4 defenda, mas já abre uma casa importante aqui para as pretas. Então ele preferiu defender esse peão. Mas tem um porém. Aqui, o Nigel Short já tem torre por peão, porque ele tirou a defesa do cavalo do peão. Mas a ideia de Fischer é trocar uma dama e um peão por duas torres, o que materialmente falando é igual. Mas ainda assim, se você joga no computador, essa posição aqui é ainda muito vantajosa para o Nigel Short. Segundo o computador, o Nigel Short está com 4 pontos de vantagem, porém ele não conseguiu converter isso daqui, provavelmente por causa do pouquíssimo tempo que ele tinha na partida, mas o lance que ele deveria ter feito, ao invés do lance que ele fez na partida que foi bispo F5, deveria ter sido bispo por peão, porque depois de cavalo por, que está defendido, já teria o lance H4, e aqui começa a ter algumas complicações, né? Que com certeza não são fáceis de calcular no apuro de tempo. Se o rei tirar para cá ou para cá, no mínimo ele está saindo da defesa desse cavalo. Se o rei tirar para G2, já tem dama G4 cheque,
o rei vai ter que sair, dama G3, o rei vai ter que sair de novo e no mínimo cai o cavalo de novo. E não é tão fácil jogar essa posição. Esse rei não tem muitas casas, essa casa aqui ele não tem também. E se tomar esse peão aqui, aí já vai ter o lance dama G4, checkmate apoiado pelo cavalo. Então o Nigel Short deveria ter feito isso para tentar converter a posição. O lance bispo captura H3 era o lance mais direto, mas ele não fez. Ele não encontrou o lance, provavelmente por causa do pouco tempo, e jogou com o lance bispo F5, que já deu um pouco mais de chance para o Fischer, que jogou com o lance bispo D1, cavalo E6, cavalo captura peão, aqui Fischer já toma um peão, cavalo por, bispo por, cavalo G7, bispo G4, já cravando aqui esse bispo propondo as trocas, bispo por, peão por, esse peão aqui está bem defendido pelo rei, apesar da dama estar atacando ele, dama C7, rei G2, cavalo E6, trazendo o cavalo um pouco mais para frente, querendo trazer o cavalo para cá, bispo D2, cavalo G5, bispo E1, já querendo trazer o bispo para cá, para a ala do rei, ficar com o bispo um pouquinho mais próximo do rei e eventualmente atacar essa dama. Cavalo F3, torre H1. E esse lance é interessante porque depois de cavalo F3 as pretas já estão ameaçando o lance dama H2, que seria checkmate, então torre H1 já defende isso daqui. Dama D7, rei G3, defendendo o peão. Percebam que não tem muito como defender esse peão a não ser com o rei, então Fischer está deixando o rei exposto apenas para proteger esse peão. Bispo D8, cavalo E2, trazendo o cavalo para perto do rei, porque depois que as pretas dão um cheque em cima desse rei, que essa era a ideia do bispo D8, o Fischer conseguiu cobrir o cheque com o lance cavalo F4. Nisso a partida seguiu com o lance dama E7, e aqui, segundo o computador, Nigel Short perdeu toda a vantagem que ele teve durante boa parte da partida. Porque até então, aqui, ele já tinha desperdiçado a maior parte das chances que ele teve, mas ele ainda tinha praticamente um ponto de vantagem. E para manter esse um ponto de vantagem, segundo o computador, ele deveria ter feito o lance rei G7, que não é um lance nada intuitivo, até porque as pretas estão atacando aqui, e do nada faz o lance rei G7, esse peão aqui não está caindo. E bom, é um bando de fatores, é muito cálculo de engine, não é um cálculo muito humano, ainda mais com pouquíssimo tempo, mas a principal ideia é não deixar essa torre entrar aqui no fundo, já defende a entrada dessa torre. Mas enfim, não vou me aprofundar muito nisso. O que importa é que a partir de agora a partida está 100% equilibrada. Então, depois de todos aqueles lances esdrúxulos na abertura, do Fischer mexendo o rei várias vezes, não desenvolvendo as peças, ele finalmente conseguiu empatar, depois de mais de 40 lances. Nisso a partida seguiu com o lance bispo C3, Fischer não está errando um lance agora. Bispo captura F4, peão captura F4, rei G7, evita a possível entrada da torre lá no fundo. A4, dama C7, torre B6. Aqui esse lance é interessante, a ideia é simplesmente dobrar as torres e começar a pressionar esse peão, e não é tão simples defender isso daqui. Tanto que o Nigel Short não conseguiu. No apuro do tempo ele jogou com F6, provavelmente querendo jogar rápido. Nisso o Fischer dobrou as torres, mas antes deixa eu te mostrar como que ele poderia defender esse peão, porque aqui esse peão vai cair. Uma defesa criativa que ele poderia ter tido é jogar com a lance dama C8, que manteria a defesa nesse peão, e a hora que Fischer dobrasse as torres, já teria o lance dama H8, ameaçando o checkmate aqui no fundo. Então, o Fischer não poderia tirar essa torre aqui de H depois do lance dama C8, porque senão o Fischer ia trazer a torre aqui para H8 e começar a ameaçar checkmate e ficar com um ataque muito forte para as pretas. Então, essa era a ideia para defender a posição e continuar empatado, mas Nigel não viu e jogou com o lance F6, nisso Fischer dobrou as torres e ganhou o peão. Bom, aqui ainda tem muito jogo pela frente, mas Fischer vai converter isso daqui de uma forma muito simples. A dama sai, ele joga com o lance F5 e aqui ele já encontrou uma sequência de checkmate. Depois de rei G5, Fischer jogou com torre G7, rei H6, torre G6 atacando o rei saiu, torre H1 e agora é checkmate em um lance, né? O cavalo vai ter que cobrir e independentemente da casa que o cavalo cobrir, a torre vai tomar e dar o checkmate em cima desse rei. Então nessa posição, Nigel Short abandonou e Fischer venceu essa partida. Agora para a segunda partida, eu trouxe um jogo em que Fischer tá de pretas, mas antes de mostrar, eu queria fazer um pequeno comentário. Enquanto eu separava o material para esse vídeo, eu procurei muito essas partidas do supostamente Bob Fischer contra o Nigel Short. E sinceramente eu não encontrei registro dessa partida em local algum. Eu procurei bem, procurei em inglês, procurei em português, e as únicas coisas que eu achei de registro dessas partidas são vídeos no YouTube. Então isso é um pouco curioso, porque é um fato que muita gente comenta. O próprio Nigel Short afirma ter 99% de certeza de ter jogado com o Fischer,
mas eu não encontro os registros dessa partida, apenas em vídeos do YouTube, e infelizmente eu só consegui achar o registro dessas 3 partidas, porque eu gostaria de conseguir trazer umas partidas um pouco diferentes, porque essas daqui muita gente provavelmente já conhece, mas enfim, é apenas uma curiosidade, vamos seguir para o jogo. Esse daqui é um que o Fischer está de pretas e ele começa com o lance F6, a defesa Burns. Aí o oponente seguiu com o lance D4 e Fischer jogou com C6. Aqui, para quem conhece, essa partida aqui é até que bem famosa, a ideia do Fischer é trocar de lugar o rei com a dama. E a gente vai ver como que ele vai fazer isso. Cavalo C3 desenvolvendo. Aí o Fischer jogou com rei F7, F4, rei E6, começando com o plano dele, que a ideia é trazer o rei para cá, depois tirar a dama e voltar com o rei. Cavalo F3, rei D6, bispo E3, rei C7. O Nigel Short simplesmente seguiu desenvolvendo tudo. Dama D3, dama E8. Agora ele está a um passo de trazer o rei para cá. Grande roque e dama F7. Fischer não trouxe o rei imediatamente para cá, ele deu mais um tempo ainda para o Nigel Short, mas deixou essa posição aqui bem bonitinha, em que está bem simétrico. Aí a partida seguiu com o lance D5, rei D8, E5 e dama E8. Então, até o lance 10, a única coisa que Fischer fez foi mover esses 2 peões e brincar com o rei e a dama, fazendo eles trocarem de lugar. A partir de agora, Fischer começa a jogar de verdade, ele começa com o lance peão captura peão, depois do lance cavalo E4. Peão captura, dama G6, já coloca meio que uma cravada nesse cavalo, que não é uma cravada, mas a ideia é que se o cavalo sair, Fischer vai querer trocar as damas, que é uma coisa interessante, porque ele está com pouco espaço, então trocar peças ajuda um pouco ele. Aí a partida seguiu cavalo G5, dama por, bispo por, e cavalo H6, porque aqui o Nigel Short está ameaçando o lance cavalo F7, que daria um cheque no rei e na torre ao mesmo tempo, e o lance cavalo H6 defende. Porém, aqui já cai um peão. Percebam que esse bispo e esse cavalo estão atacando esse peão e Nigel Short simplesmente toma ele. E para quem está se perguntando, isso daqui é simplesmente o preço do Fischer ter jogado de qualquer forma na abertura. Alguma coisa ia ter que pagar esse preço por ele, e uma das coisas que pagaram esse preço foi esse peão. E as outras coisas que estão pagando o preço por ele ter feito esses lances imprudentes, está sendo o fato de que não é nem um pouco fácil ele soltar as peças dele para o jogo. Percebam que esse bispo não é fácil de entrar em jogo, esse daqui também não, as torres também não, esse cavalo também não está fácil de entrar em jogo, apesar de que é o mais fácil, talvez com o lance cavalo G4. Esse cavalo está muito difícil de entrar em jogo, então o Fischer está tendo muitos problemas por causa da forma que ele jogou na abertura. E, inclusive isso daqui é completamente ganho para as brancas, se colocar no computador é 4,40 de vantagem para as brancas, mas de novo é outra partida em que Nigel Short ficou muito ganho por causa das aberturas, mas não conseguiu converter. Enfim, Fischer seguiu com o lance D6, que abre para esse bispo aqui desenvolver. E6 bloqueia esse bispo, apoiado pelo cavalo e pelo peão. Rei C7, bispo E4, cavalo G4, já ataca esse bispo aqui, que sai do ataque com o lance bispo D4, já pressiona esse peão aqui e evita lances como, por exemplo, G6, porque agora o peão está cravado. Peão captura peão, atacando o bispo captura, cavalo C6, a ideia do Fischer era essa, ele tirou esse peão daqui da frente para desenvolver o cavalo, então aos poucos ele está conseguindo liberar um pouco das peças dele, mas ainda assim está bem difícil, as brancas ainda têm uma boa vantagem aqui na posição. H3, cavalo captura D4, e nisso eu acredito que Nigel Short tenha deixado passar uma boa oportunidade na posição dele, porque ele fez o lance torre por D4, que é um pouquinho passivo, o melhor lance seria peão por cavalo, porque aqui ele abre essa coluna, ataca essa torre, e também mantém um ataque nesse cavalo. Então, se Fischer quisesse trocar as torres, Nigel Short ia ficar com essa coluna inteira para ele e ainda ia estar atacando esse cavalo, que poderia trocar sim. Ainda assim, o Nigel Short ficaria com as peças muito mais ativas nessa linha aqui, ao invés do lance torre captura bispo, porque nessa linha o Fischer conseguiu jogar com o cavalo E3, torre E1 e cavalo por bispo, o que ajudou um pouco a posição dele, porque agora ele conseguiu jogar com G6 e esse bispo vai sair para o jogo também. Nisso a partida seguiu com o lance torre E4, lembrando que é uma partida com pouco tempo, então isso faz com que o Nigel Short não consiga fazer os melhores lances. E inclusive, recentemente eu vi um vídeo do Sup, o grande mestre Sup,
em que ele comentou que ele já jogou muito com um oponente que deixava o rei dele exposto propositalmente, em partidas rápidas assim, partidas de blitz ou bullet, para fazer o oponente pensar muito em como punir esse rei e eventualmente o cara ganhar do sub. Então isso é uma estratégia, não sei se o Bob Fischer estava usando esse tipo de estratégia, mas é bem possível, e isso explica porque no começo da partida o Nigel Short sempre está melhor, até porque as aberturas que o Fischer faz são ridículas nessas partidas aqui, mas depois, com o tempo, ele começa a ficar pior, pior e pior, provavelmente porque não tinha mais tempo para refletir nos lances e começou a errar cada vez mais lances pela falta de tempo. Então, não sei se o Fischer estava seguindo essa estratégia ou estava só brincando de jogar xadrez e jogando com qualquer coisa. O que importa é que é uma estratégia válida. O próprio Sup comentou que ele já perdeu pro cara que fez isso, mas também já ganhou algumas vezes do cara que fez isso. Diferente dessa situação aqui, em que Nigel Short só apanhou. Mas enfim, a partir seguiu com o lance bispo G7, colocando esse bispo aqui em jogo. Esse bispo agora está bem ativo. Torre C4, rei B6. Cavalo D4, A6 evita possíveis cheques aqui e abre uma casa para o rei. A4, bispo F6, mantém esse bispo de olho nos dois cavalos. A5, rei A7. Cavalo F7, ataca a torre. Torre H4, pressiona esse cavalo. Cavalo D8. Não sei exatamente qual é a ideia desse lance, possivelmente é simplesmente proteger esse peão para o bispo não tomar, mas ele já estava bem protegido, apesar de ter tido uma ameaça de tomar o cavalo e depois tomar o peão. Então provavelmente essa é a ideia das brancas. A partida seguiu com torre H8, atacando esse cavalo, querendo tirar ele daqui. Cavalo F7 ataca a torre de novo e torre H7. Percebam como que Fischer não quer repetir lance, porque se ele quisesse ele poderia voltar, o Nigel Short ia voltar, ele ia voltar e provavelmente ia empatar a partida. Mas ele não quer empatar. Inclusive, se você joga no computador, isso daqui já é uma posição bem equilibrada. E Fischer quer ganhar, inclusive. Então ele começou perdendo, tomando pressão a partida toda, e agora ele quer simplesmente vencer a partida, ele não tá nem aí. E a partida seguiu com o lance torre H7, evitando de repetir lances. Aí a partida seguiu com o lance cavalo G5, atacando a torre, torre H5, cavalo F3, e aqui foi o erro final de Nigel Short. Com certeza ele estava sendo muito pressionado no tempo, então não dá para julgar. Inclusive ele estava jogando contra ou um computador ou o Bob Fischer, que são as teorias mais aceitas, então não tem ser humano que consiga jogar melhor com o computador. E na época não tinha jogador que era melhor que o Bob Fischer, eu acredito, não tenho certeza. Mas enfim, depois desse lance, tem um lance vencedor para as pretas e é interessante que você tente descobrir. É uma tática bem simples, mas eu recomendo você pausar e tentar descobrir qual que é o lance dessa posição. E o lance é o lance bispo captura peão. Simplesmente fazendo um ataque assim de raio-x nessas torres, e esse cavalo não pode tomar o bispo, senão cairia a torre. Mas aí o Nigel Short seguiu com o lance G4, bispo captura a torre e aqui ele abandonou. A ideia de G4 é simplesmente atacar essa torre, mas depois de bispo pôr, se o Nigel tivesse tomado, Fischer simplesmente ia tomar outra torre, ganhar a posição de qualquer maneira por causa de muito material a mais. Agora para a última partida, é provavelmente o jogo mais limpo de todos os que eu vi dessa sequência de partidas entre o Nigel Short e o Bob Fischer, mas ainda assim tem suas peculiaridades. Por exemplo, a partida começou com o peão rei por parte do Bob Fischer, ou o jogador anônimo que estava usando engine, e aí o Nigel Short jogou com o lance C5. F4 não é uma linha tão tradicional contra a siciliana, mas dá para jogar. Cavalo C6 e Fischer fez o lance rei F2. E o mais limpo que eu falo dessa partida é que Fischer não ficou sem desenvolver as peças e movendo muito o rei nessa partida aqui em específico. Essa daqui foi um pouquinho mais limpa porque ele simplesmente começou a jogar o xadrez a partir de agora mesmo. Ele desenvolveu um cavalo, depois desenvolveu outro atacando a dama e desenvolveu o bispo. Então aqui ele não está jogando nada tão anormal quanto das últimas partidas, apesar de que esse lance rei F2 é um lance totalmente sem sentido e que só piorou a posição dele. Mas é o Bob Fischer jogando, ou um cara usando engine, e não tem muito como o Nigel Short lidar com isso, tanto que ele tomou 8-0. Bom, a partida seguiu com o lance G6, querendo desenvolver o bispo para cá, fazer o roque. D3, abrindo para o bispo se desenvolver, bispo G7, cavalo E5, pressionando aqui, aproveitando a cravada. Bispo D7, dama F3, pressiona mais ainda. Torre C8 defende, bispo E3, cavalo D4 e aqui começa a ter algumas complicações, porque esse cavalo ataca a dama, ataca esse peão, abre um ataque nesse bispo,
E se você quiser tomar, o peão vai tomar atacando seu cavalo, né? Se você quiser tomar o peão, toma atacando seu cavalo. E se seu cavalo sair, começa a cair esse peão aqui no fundo, dando um cheque em cima do rei. Então é um monte de complicações, mas Bob Fischer encontrou uma linha interessante com o lance dama captura B7, que agora traz uma defesa para esse bispo aqui. E se a torre quiser fazer um raio-x aqui nesse bispo, atacando a dama, sempre vai ter um lance como, por exemplo, o bispo captura com cheque. A partida seguiu com o lance cavalo captura B5, mas aqui tinha mais algumas complicações. Por exemplo, o lance cavalo captura C2, atacando a torre, atacando o bispo, ganhando um peão. Isso daqui seria um pouquinho complicado, porque teria o lance bispo por bispo, cavalo por e cavalo por F7, dando esse duplo aqui, atacando a dama. O rei teria que tomar e depois teria o lance dama B3, atacando os dois. Então eles entraram em todas essas complicações, o que provavelmente já deve ter gastado um tanto do tempo deles na partida. E enfim, não acabou resultando em nada no final das contas, simplesmente tomou esse bispo aqui, Fischer retomou, fez o roque, e nisso Fischer seguiu trocando umas peças e defendeu esse peão. Agora a partida deu uma pequena acalmada. E5, querendo abrir a posição, esse rei está exposto, então ele está mais do que certo de fazer isso. A4, peão captura peão, bispo captura, dama F6 e aqui o rei já está numa posição complicada, porque agora esse bispo aqui está cravado, não é simples de defender. Um lance como, por exemplo, G3 já pode começar a ter G5, aproveitando dessa cravada. Não é tão simples, apesar de que agora o lance dama F6 tira a defesa desse cavalo, então as brancas ainda têm alguns temas. O lance G3, G5 poderia pensar em tomar esse cavalo, mas não foi assim que seguiu. Fischer simplesmente defendeu com o rei esse bispo, ele não tá nem aí. Ele olhou para a posição, não viu que tinha ataques diretos em cima desse rei e defendeu o bispo dele mesmo com o rei. Aí a partida seguiu com o lance cavalo E5, tirando o cavalo do ataque dessa dama e trazendo ele para o jogo. Cavalo captura 7. Esse daqui é um lance que eu quis deixar bem destacado, que é um erro, porque ele permite muitos ataques para as pretas e ataques vencedores. E se o oponente realmente estivesse usando o computador, ele provavelmente não faria esse lance aqui. E por que eu digo isso? Porque é um lance que nenhum computador faria assim. Computadores não são tão materialistas e não costumam cometer erros de cálculos. Principalmente isso, eles não costumam cometer erro de cálculos. E mesmo naquela época, os computadores não fariam esse tipo de lance aqui. Talvez eles não fizessem o melhor lance da posição, mas com certeza não cometeriam um erro desses. E por que isso é um erro? Eu já vou mostrar, mas o que o Fischer deveria ter feito na posição e que até um ser humano comum conseguiria achar, não é um lance tão de computador, esse lance aqui, pressionando esse cavalo. E não poderia defender assim porque começaria a ter uns golpes táticos de desvio da defesa dessa torre aqui. Então era o lance, o melhor lance da posição, mas Fischer acabou fazendo o lance cavalo por peão, que pode ter sido uma máquina, afinal as máquinas de antigamente eram piores, mas esse daqui é um lance que me deixa um pouquinho mais explícito, que possivelmente não era um computador, e sim um ser humano jogando. E é um negócio que também não dá para se provar. Às vezes o cara de vez em quando usava a máquina e de vez em quando não usava, e isso daqui pode ser um dos lances que ele quis fazer por conta, que ele olhou a posição e falou, esse peão tá grátis, vou tomar, atacar essa torre aqui, e achou que deveria ser bom, mas fez e era um erro. Pode ter sido também, não tem como saber, porque era um jogador anônimo e tudo que a gente tem são teorias, mas teorias bem sólidas, porque, como eu já comentei no vídeo, o Nigel Short perguntou para o Bob Fischer, para o jogador anônimo no caso, se conhecia um tal de Armando Acevedo, e o jogador anônimo respondeu bem a data e o local da única partida entre o Fischer e Acevedo, e isso daqui é uma prova muito grande, até porque uma pessoa aleatória não ia ter essa informação na cabeça assim tão bem guardada, e acredito que não ia ter como o cara pesquisar e descobrir na hora, naquela época. Mas enfim, ele cometeu esse erro. E aqui eu vou explicar um pouco do porquê que é um erro. As pretas têm um ataque com lance G5, atacando esse bispo. E obviamente você não vai querer tomar esse cavalo, porque aí a dama toma com cheque e já começa o ataque imediatamente. Mas depois que o bispo sai, não fica tão claro quais são as ideias de ataque. Mas a ideia de ataque é simplesmente depois trazer a torre, criando um raio-x nesse bispo, que ainda não deixa claro o que as pretas vão fazer. Mas depois de, por exemplo, torre F1 atacando essa dama, teria dama H6, ameaçando checkmate aqui nessa casa. Teria que ser defendido com o lance dama E4, aí já teria F5, atacando a dama, querendo expulsar da defesa dessa casa.
Dama D5, tiraria a dama do ataque, atacaria o rei e seguiria com a partida, pelo menos por alguns lances. O rei sairia, continuaria com a mesma ameaça. Rei F2 e cavalo G4, ganhando uma peça. Então é um ataque muito extenso e teriam muitas outras variantes possíveis. E é um cálculo até bem de computador, e isso explica por que o Nigel Short não encontrou isso daqui, mas era a forma de converter essa vantagem da posição. Mas a partida seguiu com o lance dama F5, o que perde toda a vantagem que ele tinha na posição. Aí seguiu com o lance dama E4, dama G4, rei F2, torre A8, bispo captura cavalo, troca de damas, tomou esse bispo aqui, porque a posição está bem aberta, então ele acredita que o bispo vai ser melhor do que o cavalo, porque ele tinha duas opções de capturas, então ele preferiu tomar o bispo. Cavalo C6, ataca esse bispo, que sai do ataque para cá. E5 ataca o bispo de novo, que sai do ataque para G7, lembrando que esse peão está defendido pelo cavalo. B6, simplesmente defende esse peão aqui. Torre de F8, torre D1. Ele não se importou em defender esse peão, que agora está sendo duas vezes atacado. Torre E6, torre D6. Torre de AE8, torre D1. E percebam que aqui os dois deviam estar com pouco tempo, porque principalmente o Nigel Short cometeu muitos erros aqui, porque até essa posição estava um pouco mais fácil de jogar para as pretas, segundo o computador era só 1,5 ponto de vantagem para as brancas, mas a partir daqui as brancas já estão com 4 pontos de vantagem. E não é de se julgar, era uma posição difícil de se defender, ainda mais com pouco tempo no relógio. E a partida seguiu com bispo captura peão, torre por, depois trocas e Fischer simplesmente avançou esse peão para promoção. Nigel ainda tentou um pequeno truque, que é esse lance aqui, porque se quiser tomar o peão, cai aqui, e aí sim a partida fica um pouco mais fácil de defender. Ainda assim o Fischer estaria a ganho, mas seria mais fácil de defender isso daqui, se ele ainda quisesse. Mas aí o Fischer simplesmente fez o lance B4, ficando com dois peões passados e conectados, e não tem muito como lidar com isso. Esse rei não vai conseguir segurar esses peões porque a torre corta aqui essa coluna inteira, e esses peões eles conseguem se coordenar bem juntos. Inclusive esse rei aqui pode vir para a festa em algum momento para tentar apoiar esses peões. Então, por isso, o Nigel abandonou essa partida e mais uma que Fischer faturou, ou o jogador anônimo, mas eu também acredito na história que o Nigel conta que ele tem 99% de certeza que é Fischer, e eu também tenho, principalmente pelas evidências, mas o curioso de toda essa história, e que eu gostaria que alguém comentasse algo, caso alguém ache algum registro de todas as partidas, é que eu só encontrei essas partidas no YouTube. Eu não acho o registro delas em nenhum lugar. Então, caso alguém saiba onde tem, eu acho interessante que comente aqui, e se alguém deixar algo bem detalhado sobre isso, eu vou fixar o comentário.